E aí, pessoal, beleza? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre o capacitor. Hoje, no caso, o capacitor cilíndrico. Então, o que é um capacitor cilíndrico? É justamente essa configuração que vocês estão vendo aí na tela agora. Então, perceba que ele tem um raio interno A, um raio externo B e um certo comprimento L. Tá? Quando a gente olha esse capacitor numa vista superior, é essa imagem que a gente vai ter. Tá? Por uma convenção, a gente vai supor que a parte interna fica carregada positivamente e a parte externa carregada negativamente. Perceba que as linhas de campo saem da parte interna e vai em direção à parte externa, tá? Então o campo elétrico só é nessa direção aqui, ao redor do cilindro, ou seja, não tem campo elétrico para cima, isso aqui não tem. E as linhas de campo estão saindo das cargas positivas e entrando na negativa, tá? Bom, como é que a gente vai fazer para calcular a capacitância desse capacitor? Vai seguir o mesmo método que a gente usou anteriormente. Vamos calcular primeiro o campo elétrico entre as placas utilizando a lei de Gauss e depois calcular o potencial elétrico, a diferença de potencial elétrico entre as placas. Nós vimos que no caso do campo elétrico não é difícil de calcular no caso de um capacitor cilíndrico. Por quê? Porque a gente tem essa integral para a lei de Gauss, o E e o dA são paralelos, então eu posso escrever só E vezes dA sem o caráter vetorial, posso tirar o vetor, que vai dar cosseno de zero, que vai dar 1. O E é constante, eu posso tirar da integral, fica integral de dA. Integral de dA é A, eu chego a essa expressão. Bom, agora vem a pergunta, mas e essa área? Qual que é a área da superfície gaussiana que nós estamos usando? Lembra? Nós estamos usando um cilindro, tá? Qual que é a área dessa parte externa do cilindro? Tá? Se eu tenho um cilindro, se eu cortasse ele e abrisse ele totalmente, eu teria um retângulo. Então, basta eu pegar o comprimento da superfície gaussiana, que é esse comprimento aqui, fechou. Quanto que é o comprimento de uma circunferência? 2πr. E qual que é a largura? A largura é justamente esse pedaço aqui, que a gente vai chamar de Lzão. Então, eu vou ter o Q igual a ε0e, a área, ó, essa é a área da superfície gaussiana. Tá? Tá faltando aqui. Essa é a área da superfície gaussiana. Isolando o campo elétrico então é igual a Q dividido por ε0 2πrl. Com o campo elétrico, agora a gente vai calcular o potencial. Vamos lá. Então, o potencial vai ser integral de menos até mais de EDS. O negativo saiu por causa do cosseno de 180, o mesmo que a gente usou lá para as placas paralelas. E agora substitui o E. Q sobre 2πε0L, dr sobre R, de A até B, porque do negativo até o positivo vai do raio A até o raio B. Agora, integral de dr sobre R. Pensa um pouquinho, vocês lembram lá do cálculo? Dx sobre x? Essa integral o cara tem que saber para passar em equações diferenciais. Se não souber, não passa. dr sobre r é ln de r. Então, no caso aqui, ln substitui os limites de integração. Vai ficar ln de b menos ln de a. O que é ln de b menos ln de a? Propriedade do ln de b sobre a. Como capacitância Q sobre V, basta eu isolar. Então, eu vou pegar esse Q, tá aqui, eu vou passar o V dividindo para cá. E todo esse termo, esse, eu vou passar multiplicando para lá. Então, vamos ter que a capacitância 2πε0L é ln de B sobre A, para um capacitor cilíndrico. Ou seja, aplicamos o mesmo método para chegar nessa equação que vocês estão vendo aqui, onde L é o comprimento do capacitor, B é o raio do cilindro externo e A o raio do cilindro interno. Tá? Então, esse sempre vai ser o método que a gente vai aplicar para calcular a capacitância de capacitores que têm um formato diferenciado. Tá? Basta calcular o campo elétrico
utilizando a lei de Gauss, e depois o potencial. Agora, na próxima aula, que vocês vão estar aqui comigo, a gente vai calcular o potencial de um capacitor esférico, tá? Vejo vocês então na próxima aula. Grande abraço!